Fala, leitores da Bíblia! Hoje a gente vai ler o último capítulo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, se você chegou até aqui e terminar essa leitura junto comigo, deixa aí o seu joinha, deixe escrito nos comentários. Eu li 2 Tessalonicenses em 2019, tá bom? E compartilhe também com outras pessoas que eventualmente possam ter o desejo aí de fazer essas leituras bíblicas, né? Então, nós vemos aqui nessas cartas de Tessalonicenses que Paulo elogia muito essa igreja, uma igreja modelo realmente. Ali Deus operou eficazmente por meio da palavra e isso produziu fé, uma fé crescente na vida daqueles cristãos. Também produziu um amor muito crescente também, né? E também a questão da esperança em Cristo Jesus, que diz respeito à escatologia, que é o estudo das últimas coisas, aquilo que está por vir ainda, né? Eles são sempre encorajados pelo apóstolo Paulo nessas cartas a manterem-se firmes no Senhor Jesus Cristo, né? E não darem ouvidos a uma série de baboseiras que se inventam e se ensinam por aí, não é? E nós chegamos então ao terceiro capítulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Então, Paulo pede oração àquela igreja para que a palavra de Deus continue sendo propagada por todos os lugares por onde Paulo e os outros estavam passando. A gente precisa sempre lembrar que, embora a maior parte do Novo Testamento tenha sido escrito pelo apóstolo Paulo, todos os apóstolos, exceto Judas, estão trabalhando muito nesse primeiro século. Todos eles estão dando a sua própria vida pela pregação do Evangelho. E eu estava olhando o Facebook, alguém postou uma imagem muito complicada, assim. Na verdade é uma charge, um desenho, né, de como foi a morte de Bartolomeu, um dos apóstolos. E a gente pouco fala de Bartolomeu, mas ele também pregou o Evangelho, foi pelas nações pregando. Eu não lembro exatamente aonde ele foi. Eu sei que o meio pelo qual ele foi morto foi algo terrível, né? Então a gente precisa sempre lembrar que, embora Paulo seja o principal personagem, talvez, do Novo Testamento, depois de Jesus, todos os apóstolos estavam ali realmente muito engajados na proclamação do Evangelho, na expansão do reino de Deus, na pregação da palavra, né? E a igreja precisa se comprometer com pessoas, com homens, com pastores que estão preocupados e engajados nesta missão. A igreja é sempre chamada a orar por missões. Hoje a gente usa esse termo, né? Missões transculturais, e naquele período não era usado, mas a essência é a mesma, né? Eles estavam indo de cidade em cidade, de povo em povo, até os confins da terra, pregando o Evangelho. E a igreja é nesses primeiros versículos desse capítulo chamada a orar pelos apóstolos, pelos pregadores da palavra, para que Deus abra as portas e as pessoas continuem tendo conhecimento do Evangelho, especialmente em função da perseguição e dos obstáculos que se criam. Como o apóstolo Paulo fala, a fé não é de todos. E aí o versículo 3, todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração no amor de Deus e a constância de Cristo. Então, esse é o desejo de Paulo, que aqueles irmãos continuem praticando a vontade de Deus, continuem crescendo no amor de Deus e na constância de Cristo.
Essa palavrinha constância é fundamental para a gente descrever a vida de um verdadeiro cristão. A constância deve estar presente na minha, na sua e na vida de todos aqueles que professam o nome de Jesus. Essa coisa de hoje eu creio, amanhã eu não creio, hoje estou firme, amanhã não estou firme, isto não faz parte da vida de um verdadeiro cristão. A constância de Cristo deve ser vista, precisa ser vista nas nossas vidas, e ela só é possível por meio da sustentação do Espírito de Deus, da presença gloriosa do Senhor Deus na vida do crente. Versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Paulo provavelmente, quando se refere a alguém que vive desordenadamente, é alguém que não trabalha, é alguém que depende dos outros, e a gente já leu sobre isso, né? Alguém que vive desta forma, esbanjando o que tem e não trabalhando pelo seu próprio alimento ou coisas semelhantes a essas, são pessoas que não são modelo para ninguém, elas devem ser evitadas, elas não podem ser... as pessoas não podem passar a mão na cabeça dessas pessoas. Os crentes devem olhar para essas pessoas, chamar a atenção delas, confrontá-las com amor, obviamente, mas confrontá-las para que elas deixem esse padrão de vida, e caso não deixem, devem ser ignoradas, devem ser deixadas de lado. É o que Paulo está dizendo aqui. Eu vos ordeno, nós vos ordenamos, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo irmão que ande dessa forma. Não caminhe junto com eles. Não caminhe junto. Esse é o mandamento do Senhor. Você vê alguém que anda desordenadamente, não tem uma vida regrada, a família é bagunçada, ora está firme, ora não está firme. Não ande com essas pessoas. Ore por elas, tente de alguma forma pregar para elas, ensinar, mas não andar próximo, junto, perto. Isso pode trazer problemas até para nós mesmos. Claro, eu creio que Paulo aqui não está contradizendo a si mesmo. Ele chama os crentes a andarem em amor uns pelos outros. Mas veja, vamos lembrar, o amor nunca é sinônimo de conivência. O amor nunca é sinônimo de passar um pano, que é um termo bem fácil da gente entender. O amor sempre é sinônimo de confronto, de sacrifício, né? Sempre é sinônimo de santidade nas Escrituras. Então, nós não podemos associar amor com pecado. Então, temos que ter prudência e sabedoria para a gente lidar com isso, né? Versículo... Assim, aí ele fala, né, que ele trabalhou com as próprias mãos, ele não exigiu... embora tivesse direito, né, o sustento financeiro por parte da igreja, ele estava dando um modelo de como as pessoas devem agir pelo comer, se alimentar e viver por meio do seu trabalho. Então, por isso que eu entendo aqui que esses que vivem desordenadamente são aqueles que não têm uma vida regrada, não buscam trabalhar para custear suas próprias despesas. Versículo 10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ah, sim, tá aqui. Esse versículo, se não me engano, ele já foi falado alguma coisa sobre isso aqui na primeira carta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Agora rapidinho assim, acho que eu não vou conseguir identificar.
Bom, se você identificar alguma coisa semelhante a isso na primeira carta, você pode colocar aí nos comentários, tá bom? Mas então, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Pronto, tá aqui, ó. O significado de andar desordenadamente, nesse conceito aqui de Paulo, são aqueles que não trabalham e se intrometem na vida dos outros. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, fazer o bem é uma coisa, agora, ser conivente é outra coisa, né? Então, a preguiça já é um pecado antigo, né? Essa coisa de não querer trabalhar, mas querer comer é um pecado antigo. E então não é nada novo debaixo do céu, né? Como diz o pregador Salomão. Versículo 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Olha aqui, ele está sendo cauteloso. Vocês têm que agir dessa forma. Mas não tenha essa pessoa como inimiga. Não tenha. Se aparte dele, deixe ele lá, não se associe com ele, mas não considere como inimigo. Sempre advirta e confronte como a um irmão. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho Paulo. Ele escreve, né? Paulo. Este é o sinal em cada epístola, assim que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus seja com todos vós. Então, versículo 17, ele provavelmente fez uma rúbrica, escreveu o seu próprio nome ali, porque não era ele propriamente que escrevia as cartas. E pelo menos a boa parte não foi ele que escreveu. Ele ditava e alguém escrevia. E quando ele fazia isso, ele dava uma rúbrica naquela carta para que as pessoas soubessem que ele era realmente o remetente. Certamente a questão da falsificação também já existia naquele momento. Certamente pessoas tentaram se passar pelo apóstolo Paulo, né? E aí ele encerra a sua carta dizendo: a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos vós. É um encerramento, né? Uma palavra como é que eu posso dizer? Esqueci. Mas enfim, bastante comum, né? Desejar que a graça esteja com todos. Então eu encerro dizendo que a graça do Senhor Jesus esteja com a sua vida, com a sua família e com todo o povo de Deus, hoje e sempre, ok? Amanhã a gente continua a nossa leitura, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau, tchau.